vemos que temos o livro 1, parte geral, título 1, disposições preliminares, e dentro das disposições preliminares vamos tratar a respeito das disposições gerais. Possivelmente uma das partes mais importantes do Estatuto da Pessoa com Deficiência é o local onde ele trata a respeito dos conceitos de acessibilidade, de barreiras, dentre outros conceitos. Vamos direto aqui para o artigo 1º. É instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, destinada a assegurar e a promover em condições de igualdade. Aqui vemos uma situação de igualdade material, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando a sua inclusão social e cidadania. Atualmente, a pessoa com deficiência ela pode exercer todos os atos ali da sua vida de forma individual, de forma que ela não necessite de uma pessoa como antigamente se previa a hipótese lá de um curador. Hoje em dia não tem mais essa situação. A pessoa com deficiência ela está em pé de igualdade com as outras pessoas também. Parágrafo único. Esta lei tem como base a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu protocolo facultativo, ratificados pelo Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo 186, de 2008, em conformidade com o procedimento previsto no parágrafo 3º do artigo 5º, aquela situação que a gente falou sobre emenda constitucional. Em vigor para o Brasil no plano jurídico externo desde 31 de agosto de 2008 e promulgados pelo Decreto número 6949, data de início de sua vigência no plano interno. Importante entendermos essa situação de que ele possui esse caráter de emenda constitucional e que ele possui essa base nessa convenção, Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e protocolo facultativo. Artigo 2º, considera-se pessoa com deficiência. Vamos lá. Tomar muito cuidado porque aqui iremos falar a respeito do conceito de pessoa com deficiência, o que se considera pessoa com deficiência. Aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual em interação com uma ou mais barreiras pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Na realidade, hoje não falamos mais que a pessoa possui algum tipo de doença nem nada do tipo. Na realidade, a pessoa com deficiência é aquela que, quando se depara com algum tipo de barreira, e nós veremos mais para frente quais são essas barreiras, quando ela se depara com esse tipo de barreira, ela pode acabar ter obstruída a sua participação plena e efetiva na sociedade. Importante entendermos também que são impedimentos de longo prazo. Um impedimento de curto prazo, sim, pode ser considerado alguma doença, alguma coisa, mas com relação ao impedimento de longo prazo, pode ser considerada a pessoa com deficiência. Pode ser uma natureza física, pode ser uma natureza mental, intelectual ou sensorial também. É importante entendermos essa situação de que, primeiro, é o impedimento de longo prazo relacionado à interação com barreiras. Isso é que caracteriza a pessoa com deficiência, pessoa com impedimento de longo prazo, que na interação com barreiras ela possui dificuldade de interagir com o restante da sociedade ou de participar plenamente da construção da sociedade. A avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial. Biopsicossocial porque ela possui 3 fatores: biológico, psicológico, social. São esses 3 fatores que serão avaliados. Realizada por equipe multidisciplinar e interdisciplinar, multiprofissional,
e interdisciplinar, multiprofissional, vários profissionais, e interdisciplinar, que transita entre várias disciplinas, como vemos desde psicologia até matérias de medicina e questões sociais também, e considerará os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo, os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais, a limitação no desempenho de atividades e a restrição de participação. Vemos aqui um critério social, restrição de participação. Vemos na limitação do desempenho de atividades, pode ser qualquer um dos 3 fatores aqui, pode ser tanto social, quanto psicológico, quanto biológico. Fatores socioambientais, vemos questões sociais, psicológicas, pessoais também, pode ser biológica, psicológica, social. E os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo, vemos aqui como biológico. Importante entendermos esses 3 fatores. Se entendermos esses 3 fatores com relação à avaliação multiprofissional e interdisciplinar, iremos entender perfeitamente aqui esse parágrafo primeiro, não precisa nem decorar essas hipóteses aqui, já que todas estão relacionadas a essa avaliação biológica, psicológica e social. O Poder Executivo criará instrumentos para a avaliação da deficiência. Quem possui responsabilidade para a criação desses instrumentos é o Poder Executivo. Para fins de aplicação desta lei consideram-se, possivelmente aqui, juntamente com o artigo anterior, o artigo mais importante aqui do Estatuto, sem dúvida nenhuma. Juntamente com esse artigo 2º, em que conceitua a pessoa com deficiência, esse artigo 3º, ele está aí no topo das cobranças dos concursos públicos. Inciso 1º diz o que é acessibilidade. É um artigo que, basicamente, ele conceitua os termos que serão utilizados na lei. Acessibilidade é a possibilidade e condição de alcance para utilização com segurança e autonomia de espaços mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privado de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. Esses conceitos eu vou dizer aí para você pegar a lei e ler com bastante cuidado, para você poder memorizar o que é cada um deles. Tá? Não precisa decorar palavra por palavra, apenas entenda o conceito, entenda o que significa cada um desses termos. Quando for para diferenciarmos um do outro, eu vou aqui salientar um pouco mais. Com relação à acessibilidade, não há grandes dificuldades aqui, a possibilidade e condição de alcance. Né? É permitir que aquela pessoa esteja em alguma igualdade material, aquela pessoa que tem algum tipo de deficiência ou mobilidade reduzida. Você se utiliza dos sistemas, das tecnologias, de todos os aparatos que tiver, para permitir que essa pessoa ela esteja no mesmo patamar de outra pessoa, né? Que ela possua as mesmas condições, as mesmas possibilidades, que a interação dela com aquelas barreiras sejam reduzidas. Desenho universal. Atenção aqui com desenho universal. Concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação ou de projeto específico, incluindo os recursos de tecnologia assistiva. Isso significa dizer que quando aquela empresa, quando o governo, quando o Estado estiver produzindo alguma coisa, quando estiver confeccionando alguma ideia, estiver já fazendo algum local, alguma obra, alguma construção, alguma coisa, ele já produz de alguma forma que permita que todas as pessoas acessem aquilo, que sem necessidade de que haja qualquer tipo de adaptação para os imóveis ou para o produto. Vemos atualmente que existem muitos imóveis que não possuem a previsão de rampas, não possuem a previsão de acessibilidade dentro do próprio imóvel. Hoje já tem mudado muito essa ideia em razão dessa situação de inclusão.
É necessário, então, que sejam produzidos, sejam confeccionados produtos, sejam feitos imóveis já feitos para atender todas as pessoas, sem que seja necessário qualquer tipo de adaptação. Esse é o desenho universal. Faz-se, então, um desenho ali do produto, do imóvel, de forma que ele seja universal a todos. Tecnologia assistiva ou ajuda técnica. Produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivem promover a funcionalidade relacionada à atividade e à participação da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, visando a sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social. Agora já temos uma situação diferente. Temos uma tecnologia que visa ajudar a pessoa com deficiência. São produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, tecnologias em geral, incluindo práticas e serviços, que objetivem promover a funcionalidade, fazer com que aqueles produtos, com aqueles imóveis sejam funcionais, relacionada à atividade e à participação da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. Agora já então é uma diferença com relação ao desenho universal. Seria uma segunda etapa aqui, uma tecnologia que fosse assistiva. Agora, barreiras. Muito cuidado com o termo barreiras. Veremos vários tipos de barreiras e é necessário que você saiba diferenciá-las. O que é barreira? Lembrando aqui que barreira é um termo essencial para a conceituação da pessoa com deficiência. Então é importante sabermos diferenciar aqui as barreiras. Qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento, cuidado aqui quando ele fala atitude ou comportamento, então além daquela concepção tradicional de barreira, que pensamos já em obstáculo, em entrave, ele inclui aqui atitude e comportamento, que são questões mais sociais. Que limite ou impeça a participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o exercício de seus direitos à acessibilidade, à liberdade de movimento e de expressão, à comunicação, ao acesso à informação, à compreensão, à circulação com segurança, entre outros, classificadas em. Vamos saber aqui diferenciar as barreiras. Muito importante para a sua prova saber diferenciar as barreiras. Primeiramente aqui, barreira urbanística. Eu quero que você tome muito cuidado para não confundir barreira urbanística com as barreiras arquitetônicas. E vamos ver aqui como nós diferenciamos as duas. Primeiramente, a barreira urbanística é existente nas vias e nos espaços públicos. Vias e espaços públicos e privados, abertos ao público ou de uso coletivo. Barreiras arquitetônicas são as existentes nos edifícios públicos e privados. Observem aqui que nós temos na urbanística, nós temos uma situação de vias. Vias aqui seriam, por exemplo, ruas, estradas e espaços. Aqui, espaços públicos e privados. Quando pensamos em urbanística, pensamos em cidade. Quando pensamos em arquitetônicas, pensamos em prédios. Pensa que arquitetura, que é aquele estudo, né? Aquela profissão, o arquiteto é aquele que desenha prédios, que desenha imóveis, principalmente. E urbanística, relacione sempre a cidade. Pensamos em vias, pensamos em espaços públicos e privados. Com relação à arquitetônica, barreira arquitetônica, pensamos em edifícios, que podem ser públicos e privados. Tome muito cuidado para não confundir as duas. Ficou aí a dica para você não confundi-las. Com relação às barreiras nos transportes,
existentes nos sistemas e meios de transporte, barreiras nas comunicações e na informação. É importante você lembrar que existem esses tipos de barreira com relação à comunicação e informação. Qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que dificulte ou impossibilite a expressão ou o recebimento de mensagens e de informações por intermédio de sistemas de comunicação e de tecnologia da informação. E para finalizarmos a aula de hoje, barreiras atitudinais, relacionadas a atitudes ou comportamentos que impeçam ou prejudiquem a participação social da pessoa com deficiência, em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas. Temos aqui situações em que empregadores, às vezes, acabam não contratando pessoas com deficiência. Seria aqui uma barreira atitudinal, uma situação que nós vemos aqui na sociedade, que é muito comum, uma atitude, um comportamento que acaba prejudicando a participação social da pessoa com deficiência. Barreiras tecnológicas, as que dificultam ou impedem o acesso da pessoa com deficiência às tecnologias. Então, cuidado também para não confundir barreira tecnológica com as barreiras nas comunicações e informação. Aqui nós vemos que a barreira com relação à comunicação e informação, ela fala a respeito de sistemas de comunicação e de tecnologia da informação, e temos também a barreira tecnológica, que ela fala a respeito da tecnologia só, em específico. Não fala em tecnologia, sistema de tecnologia a respeito de informação. Aqui temos tecnologia da informação, já que estamos tratando a respeito de comunicação. Tecnologia da informação, e aqui tratando de tecnologia de uma forma mais geral, tá bom? Então, terminamos a aula de hoje. Na próxima aula a gente continua. Hoje tratamos de temas muito importantes aí para a sua prova de Estatuto da Pessoa com Deficiência. São possivelmente as matérias que mais serão cobradas, mas é importante que você também assista às outras aulas, porque é impossível dizermos com exatidão qual matéria será cobrada na sua prova, tá bom? Espero que você tenha gostado, deixe aí seu joinha. Não esquece de comentar também aí qualquer tipo de dúvida, qualquer tipo de sugestão. Fique bem à vontade e compartilhe com seus amigos também, tá bom? Bons estudos para você, muito obrigado.